Bom dia! A gente está se encontrando aqui hoje, nessa manhã, para a gente louvar a Deus. Vamos falar isso para a gente lembrar porque a gente está aqui? Então, louvado seja, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, nosso Pai do céu que nos fez e nos salvou para uma vida nova e verdadeira. Nós somos Teus. Amém? Eu estava pensando, por que a gente louva cantando, né? A gente sabe que Deus merece toda adoração, todo louvor, mas por que a gente canta, né? Para que cantar? Eu trouxe então hoje alguns motivos para por que louvar cantando. O primeiro é que ele envolve não só a nossa mente, né, a nossa cabeça, de a gente estar lendo e absorvendo e ouvindo e absorvendo, mas a gente participa da adoração com o nosso corpo também, né? A Deus dá louvor com todo ser. Então a gente não está só assistindo uma música, mas a gente é parte desse corpo da igreja que adora. E a gente também lembra que todo o nosso eu, né, existe para Ele. Então vamos cantar essa primeira música, louvar a Deus cantando, que Ele é o dono do meu coração. Necessidades supres todas em Jesus, mas nem ouro e prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro. E não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim, eu maravilhado digo eis-me aqui. Vou obedecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer
O segundo motivo é que o louvor ensina o nosso coração. Ele educa as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, a nossa forma de ver a realidade. Ele nos ensina verdades espirituais que moldam todas essas coisas, né? Às vezes o conhecimento chegou ali na nossa cabeça, ficou até guardado na nossa memória, mas o louvor ajuda ele a chegar no nosso coração, a estar ali, né, nas nossas emoções também, que são uma parte importante do nosso ser que precisa louvar a Deus. Então vamos educar o nosso coração, lembrando que Deus é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará como arma de defesa. Se temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. Estão abertas as inscrições para a classe de batismo. Se você tem interesse ou dúvidas sobre o batismo, entre em contato conosco pelo WhatsApp. A próxima palestra do Maná vai acontecer no dia 28 de abril. A palestrante vai ser a Patrícia Martins, falando sobre saúde espiritual, diretamente do Canadá. Faça a sua inscrição para receber o link para participar do evento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Nós temos também o nosso momento de entregar de volta para Deus um pouco daquilo que Ele nos tem dado, reconhecendo o cuidado, a generosidade dEle e também refletindo esse cuidado com os outros e a generosidade com as nossas contribuições.
Então, você que é parte da nossa igreja, a gente sabe que a gente tem esse compromisso. Se você ainda não é parte da nossa igreja, não se sinta constrangido. Mas é bem-vindo também para participar desse momento. A gente tem os detalhes aqui na tela de como você pode contribuir também. Vamos orar pelas nossas ofertas? Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado para conosco. Obrigado porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos capacita para o trabalho, é o Senhor que nos... O Senhor é a fonte de todas as coisas. Nós reconhecemos isso e devolvemos um pouco daquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela oportunidade de refletir a sua generosidade e abençoa-nos, Senhor, para que possamos continuar refletindo o Senhor dessa maneira também. Obrigado pelos dízimos e ofertas que pudemos trazer aqui hoje e por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Lembramos também dos aniversariantes dessa semana, para você dar um oi, um abraço, mandar uma mensagem, uma figurinha. Amanhã, aniversário de 3 pessoas. Aniversário da Carla Amorim, da Maraísa Tanaka, da Mara, e do Matheus Ribeiro. Então, parabéns, feliz aniversário. E no dia 23 também, aniversário da Harumi Takeda. Parabéns, feliz aniversário. Grande abraço a todos. Outro motivo para a gente cantar louvores que sejam bíblicos é que eles nos ajudam a guardar a palavra no nosso coração, né? A armazenar a palavra de Deus não só na nossa cabeça, mas também no nosso centro das emoções e das decisões, né? E ele guarda o nosso coração ao encher ele da palavra. Pode falar, mas tem gente que sabe um monte de coisa e não vive a palavra. Saber a palavra não é suficiente, mas realmente é necessário. Queria fazer a leitura do texto de hoje, que está em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler? Diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então vamos cantar essa próxima música em Cristo só, nos lembrando dessas verdades bíblicas e aprofundando elas no nosso ser. Sua
luz quente as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, da sepultura ressurgiu. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não mais há culpa atrás, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim, em o poder do inferno irá, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer. Vamos agora para o momento de intercessão com o Luiz Boy. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos ter agora um momento de intercessão. Vai ser projetado um slide com os agradecimentos e com os pedidos de oração. Peço que você me acompanhe. Fique à vontade para ficar com o olho aberto ou orar com os olhos fechados, mas nos acompanhe e eleve o seu pensamento a Deus. Santo, único e soberano Deus, nós sabemos, Senhor, que todo o controle de toda a história da humanidade está nas Tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus e que só em Ti existe vida, Pai Santo. Louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia e pedimos que o Senhor ouça essa oração, que o Senhor incline os Seus ouvidos para nós, Pai. Agradecemos, Pai Santo, pela recuperação do familiar da Cíntia Ueda. Pedimos que o Senhor continue ajudando, abençoando e curando essa pessoa, Senhor. E também temos alguns pedidos que nós colocamos diante de Ti agora. Pedimos pela Daniela, que o Senhor esteja abençoando ela, o Alexandre, recuperando eles da Covid. Tem misericórdia, coloca a Sua mão sobre a vida deles e cuida deles, dos filhos, e que a Tua paz, que a Tua cura, que a Tua misericórdia esteja com eles, Senhor. Também pedimos a cura para o familiar da Ineida, que o Senhor esteja ajudando, Pai, esteja dando todos os recursos que é necessário para que recupere a saúde completamente. Também pedimos pelo casal de missionários que Katsui trouxe e pedimos que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua cura esteja sobre esse casal, Senhor. Abençoa e continua usando esse casal. Também pedimos pelos conhecidos da Lili, que a Tua paz, que a Tua misericórdia esteja com eles, Senhor.
Usa a Lili para levar a tua cura, levar o teu consolo, levar a tua palavra a essas pessoas, Senhor. Pedimos também, Senhor, a cura para os conhecidos da Virgínia e da Regiane, que essas pessoas, Senhor, possam recuperar a sua saúde, ter o tratamento necessário, ter todos os recursos que eles precisam. Leva a tua cura e que a Virgínia e que a Regiane possa ser bênção na vida dessas pessoas, Pai Santo. Pedimos pela família do pastor Taqueiro Oshima, que está em luto, que a tua paz, Senhor, que o teu consolo seja derramado sobre essa família, Senhor. Pedimos pela família da Mirella, que está em luto. Leva a tua paz, leva a tua misericórdia, o teu consolo e todos os recursos que eles precisam, Senhor. Atende essa família, cuida deles. Também pedimos pela família da Lígia, que o Senhor esteja consolando, cuidando e protegendo, Senhor. Tem misericórdia dessa família. Pedimos pela família de conhecidos do Henrique, que a tua paz, Senhor, que o teu consolo esteja sobre eles, que o luto que se abateu nessa família seja, Senhor, cuidada por ti, e que o Henrique possa ser usado para levar a tua palavra até ele, Senhor. E pedimos também pelos nossos governantes, pela nossa cidade, prefeito, vereadores, os secretários, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas e dê sabedoria. Toca no coração deles e que eles tomem as decisões certas, que deixem o egoísmo e todo sentimento particular de lado e pensem no povo e cuidem do povo, Senhor. Pedimos, Senhor, nesse momento pela missionária Satyemita, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, restaurando, Senhor, e dando forças para que ela continue, levar a tua palavra às crianças e todas as pessoas que estão ao redor dela. Abre as portas para ela, dá, Senhor, as palavras e que ela aproveite todas as oportunidades para levar o Evangelho a essas pessoas. Obrigado pela vida dela, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que ajudam e que sustentam, Senhor, esse ministério. Que seu nome seja louvado através da vida dela. Também quero te pedir pela nossa igreja, pedir que o Senhor abençoe o pastor Binho, o pastor Daniel, a Katsui, a Lili, o Daniel Tanaka, a Mara, que a tua paz, Senhor, esteja com eles, que a tua sabedoria esteja com eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente sabe que o louvor não é centrado na gente. O louvor, inclusive, nos lembra que é tudo sobre Deus, né? Não sobre a gente. Mas, lembrando disso, queria também trazer um quarto motivo para a gente louvar cantando. Que o louvor também é uma arma que nos ajuda nos nossos momentos de tentação, de tribulação, de angústia. Porque o louvor nos equipa, ele nos lembra de verdades espirituais nos momentos de necessidade. Então eu gostaria de fechar esse momento de louvor cantado com a canção aos Filipenses. E vamos então louvar. Verdadeiro, honesto e justo,
para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, e a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, e a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Vamos agora para o momento da mensagem do pastor Daniel. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque podemos nos unir aqui para te adorar e para aprender mais do Senhor, da sua palavra. Fala aos nossos corações. Obrigado por nos chamar para essa vida nova, transformada. Transforma, Senhor, todo o nosso ser, cada dia, para que a gente possa ser cada vez mais parecido contigo e mais maduro na nossa fé. Obrigado por quem o Senhor é e obrigado por esse período que nós lembramos da sua Páscoa. Obrigado pelo seu amor, continua falando conosco e abençoa, por favor, o pastor Daniel, que vai trazer a mensagem que possa ser aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Pergunta de escola dominical. Qual texto bíblico vem à sua mente quando você ouve sobre amor? O que a Bíblia fala sobre amor? Fala aí, se você tem mais gente perto de você. Qual texto bíblico fala sobre amor? E sobre fé? Quais são os textos que falam sobre fé? Isso daí acho que a maioria concorda com um versículo. Sobre amor, são tantos que você pode escolher. Alguém de vocês falou isso daqui, 1 João 4,8. Deus é amor. Das 145 vezes que aparece a palavra ágape, que é amor na Bíblia, 17 são em 1 João, mais de 10% estão em 5 capítulos bem curtinhos. Aliás, se você ainda não leu a Bíblia, ou está começando, ou não sabe por onde começar, minha recomendação, 1 João. 1 João é uma carta de 5 capítulos, lá no finzinho da Bíblia, quase Apocalipse.
Então você vai lá para o fim e vai voltando de pouquinho em pouquinho, você vai encontrar a primeira epístola ou primeira carta de João. E lá tem um resumo do Evangelho. Lá fala sobre Deus, fala sobre amor, fala sobre pecado, fala sobre o que é ser cristão de verdade. E nessa frase aqui, Deus é amor, estão duas das palavras com maior abrangência semântica, né, com mais entendimentos diferentes sobre elas. Quando você fala Deus, né, quem é Deus? Como nos relacionamos com Ele? Né, o que podemos esperar dele? Cada pessoa no nosso mundo tem uma ideia diferente do que seja Deus, ou de quem seja Deus. A maioria tem essa impressão de que Deus é uma espécie de Papai Noel, que fica ali no caderno marcando os pontos positivos e negativos para dar recompensas ou castigos conforme o menino ou a menina se comportou. Mas é uma imagem totalmente errada. Né? Deus é o Deus soberano, é aquele que criou todas as coisas. E Ele não está distante, Ele está próximo. Né? E Ele se importa conosco. Né? Imagino que alguns tenham citado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então lá fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus fez com que Ele enviasse, que Ele desse seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, para que todo aquele que nele creia não morra a morte eterna, mas viva para sempre. E tem essa outra palavra aqui também, Deus é amor. Amor também é uma palavra que não sei o quanto você entende amor. Normalmente as pessoas banalizam a questão desse amor e quase sempre é entendido como um sentimento. Né? Você sente amor por alguém, né? Está enamorado. Ou pode sentir piedade de alguém, né? Ter dó de alguém. Às vezes amor é usado até como um substituto da palavra, um sinônimo da palavra de relacionamento sexual. Então são tantas ideias diferentes sobre o que é amor. Às vezes é um elogio, muito obrigado amor, né? Você foi um amor. Né? O que é amor? Né? Pode ser que alguns de vocês tenham lembrado desse texto que é chamado de Hino ao Amor, 1 Coríntios 13. Tem até música de grupos que não são cristãos, né? Que exaltam esse texto aqui. Vamos ler juntos aqui. Ó. Vamos ler juntos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui tem um entrelaçamento com a questão da fé, né? A gente está falando de amor e fé. Alguém pode ter muita fé, uma fé capaz de fazer milagres, de fazer coisas inimagináveis. Né? Falar para o monte, sair daqui, vai para lá e ele vai. Mas pode fazer isso sem amor. E se faz sem amor, o que é? Você não é nada. Nada. Não adianta ter essa fé, não adianta ter toda a profecia, não adianta ter toda a ciência. Você pode ser considerado uma pessoa espiritual porque fala a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor... Vamos continuar lendo juntos aqui, por favor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Você pode fazer caridade, sem que isso seja amor. Tem muita gente que faz caridade pensando em si mesmo. Não sei se você conhece alguém que é assim. Faz um monte de coisa. Por quê? Porque ele está pensando, eu estou juntando pontos lá no céu para mim. E aí, se eu precisar de alguma coisa, Deus vai me atender. Deus vai me proteger, não vou ficar doente, não vou ser assaltado, não vou sofrer acidente. Eu vou estar bem porque eu fiz um monte de coisas boas. Alguns acham que chegar no céu é meritocracia. Quanto mais você faz, mais você tem assegurado. E se você começar a ler a Bíblia, pode começar por 1 João, você vai ver que não funciona desse jeito. Não tem nada que a gente faça que possa pagar o nosso ingresso no reino dos céus. Você pode fazer sacrifícios imensos,
né? Perder a própria vida. Isso também é algo sem amor. Última vez, vamos ler, vamos terminar esse texto aqui que vai até o versículo 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são características do amor verdadeiro. O amor é mistério, não é certeza, né? Quando você ama, você se abre, você se expõe para um relacionamento que você não sabe exatamente onde vai parar. Você se abre, você se expõe esperando que dê certo. Mas pode ser que não dê certo e você fica machucado. Eu já acompanhei vários casais de namorados, fiz muitos casamentos. Eu já vi pessoas em crise, assim, chegando perto da data da cerimônia de casamento, ou assim, depois de um tempo de namoro, a pessoa pensa assim, será que essa é a pessoa certa mesmo? Eu não sei, eu não sinto essa certeza. Viu? Você não vai ter certeza. 99,9% das pessoas não tem essa certeza absoluta. Pode ter um pouco mais de paz, mas é sempre uma aventura, é sempre um exercício de fé. Qual que é o versículo que você lembra sobre fé? Quer apostar que foi Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aparece aqui a palavra certeza, né? Mas eu queria que você pensasse mais em confiança. Porque vejo o exemplo de fé de Abraão mencionado nessa galeria dos heróis da fé, né? Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Olha o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Que certeza ele tinha, né? A certeza que ele tinha foi que Deus falou, Abraão, sai da terra dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. E ele foi. Ele não sabia para onde estava indo, não sabia que distância ficava, não sabia como ia ser quando chegasse lá. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a cidade da qual Deus é arquiteto e construtor. Abraão teve fé, mas perceba o elemento do desconhecido, do incerto, mas ao mesmo tempo uma confiança. Ele aguardava, com certeza, o lugar que Deus prometeu para ele. Olha o que acontece aqui também. Versículo 13. Além de Abraão, ele cita vários outros nomes e diz, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que é fé? Então, a gente acostumou, quem está na igreja, fala, a fé é a certeza. Então, mas você sabe que na nossa vida, às vezes a gente tem muita certeza, mas talvez a gente passe por períodos de dúvida. É uma certeza com incerteza. Não é certeza das coisas em si. Você entende? Presta atenção de novo, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Foram homens e mulheres de fé. Receberam uma promessa, creram nela, mas não a receberam. Viram de longe e se alegraram mesmo assim. Você entende que fé não é pensamento positivo, não é concretizar algo que está no mundo das ideias? Não sei que influências você
já sofreu na vida, se você gosta de programação neurolinguística ou se gosta de visualizar as coisas, sabe? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens e mulheres como eu e você. Às vezes com muita certeza, às vezes com muita incerteza. E ainda assim, homens de fé. Então, se você tiver dúvidas de vez em quando, não precisa se envergonhar delas. Na verdade, Deus convida para você vir. Venha e receba o meu jugo. Receba o meu fardo, porque o seu fardo é pesado demais. Vamos trocar. Eu carrego o seu fardo, você carrega o meu. E a gente vai junto, né? A canga ali dos bois, colocava no pescoço de um, coloca no pescoço do outro boi. E se tem um boi grandão e um boi pequenininho, quem faz força é o boi grandão. Então Deus está se prontificando a carregar, Jesus está se prontificando a carregar junto o peso dele, não o seu peso. O seu peso você deixa com Deus e Ele vai cuidar. Eu sinto um senso de urgência, um senso de a gente precisa se preparar para tempos difíceis. Eu acho interessante como quando a gente começou a falar sobre essa questão do sofrimento, não tinha pandemia ainda, foi um ano e 2 meses, 14 meses antes da pandemia. E eu tenho falado sobre essa questão do sofrimento, que não é que a gente esteja imune ao sofrimento. O cristão não fica imune ao sofrimento. O cristão, por mais boas ações, por mais comunhão que tenha, por mais fé que tenha, ele não está imune aos sofrimentos. E a gente, às vezes, não quer ouvir esse tipo de coisa. A gente quer pensar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Sim, do ponto de vista da eternidade, vai dar tudo certo. Mas nesse mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A gente leu esse texto de Mateus 24 na semana antes da Páscoa. E cada dia foi um devocional, foi uma leitura, né, dos capítulos de Mateus 21 a 28. E Mateus 24 fala sobre esse período onde a gente vai passar por muito sofrimento. Presta atenção aqui. Eu peguei esse texto aqui da versão A Mensagem. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro. Todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação do mal será fatal. Do amor que possuíam, restarão apenas cinzas. Deixa eu destacar alguns trechos aqui. Vou pular o tudo irá de mal a pior, porque depois que o Tiririca falou que pior não fica, vote no Tiririca, ficou bem pior de lá para cá. Então sempre pode piorar. Se você acha que do jeito que tá bom, vai ficar ruim. Se você acha que já está ruim, vai ficar pior, né? Será o reino do mal. Todo mundo odiando todo mundo. Todo mundo odiando todo mundo. A gente vai abordar isso um pouco mais para frente, mas entenda que essa coisa dos grupos, nós contra eles, né? Eu vejo cristãos usando uma linguagem anticristã, né? Linguagem de anticristos, né? Desprezando outras pessoas. É uma guerra. Todo mundo odiando todo mundo. E para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. É uma confusão aumentada por causa desses falsos pregadores e das pessoas que acreditam nesses falsos pregadores. Pregadores de ideologias, pregadores de curas, pregadores de salvações diferentes. A palavra é pseudo-profetas. Proclamam
mas são falsos. Falsos proclamadores, falsos pregadores. Gente que assevera com muita certeza os ensinos mais absurdos. Então, de novo, questão das certezas. Às vezes, uma dúvida honesta, né, um não sei honesto, tem mais valor do que uma certeza de que não, é assim. Essas pessoas que têm certezas demais, não sei se entenderam a situação toda. E para muitos, essa proliferação do mal vai ser fatal. O mal, quando prolifera, quando não é detido, quando a decomposição, quando a corrupção se espalha, tem consequências fatais sobre muita gente. E mal aqui pode ser entendido como uma doença, como o tempo que a gente está vivendo, uma calamidade, uma praga, mas também maldade no sentido de malignidade, de alguns que afetam fatalmente a outros indivíduos ou povos inteiros. A gente tem ouvido sobre a questão de abuso das mulheres que ficaram mais tempo em casa, tem abuso das crianças, dos adolescentes, tem decisões que levam a mais tempo de fome, de carência, né? E do amor que possuíam, do amor que os cristãos tinham, restarão apenas cinzas. Na versão normal diz assim que o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos vai esfriar. Alguns que ouvem essa mensagem hoje de manhã, por causa da proliferação do mal, vão ter seu amor reduzido a cinzas. Isso não é uma previsão estatística, né? Mas é a descrição do que vai acontecer com muita gente. E Deus te colocou aqui para ouvir isso hoje, para que, se possível, não aconteça o que vai acontecer bastante. E aqui volto para a frase que pulei no início. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Sabe, vai ter duas razões pelas quais os cristãos vão ser odiados. A primeira é por serem cristãos genuínos. Quando você, como cristão, não entra no sistema, não entra no esquema ali de corrupção, você é colocado de escanteio, às vezes é perseguido, porque se está todo mundo ali no esquema, recebendo um por fora, se você ficar ali, você vai querer denunciar a gente, então ou você entra no esquema ou a gente vai pegar você. Então tem essa coisa de algumas igrejas, né, não só indivíduos, mas igrejas vão entrar no esquema. E as igrejas que não entram no esquema ficam ali sendo caluniadas, sendo mal faladas. Então os cristãos, né, vão ser odiados por causa de serem cristãos e, em segundo lugar, por causa dos falsos cristãos. Gente que se diz cristã, vive vidas completamente erradas. De novo, voltando para 1 João, 3 sinais de alguém que conhece a Deus, que é cristão de verdade. Primeiro, ele tem a doutrina certa, tem que acreditar nas coisas certas, não pode ficar misturando. O cristão não pode ser espírita. Se é cristão, não pode estar envolvido no tráfico. Se é cristão, não pode estar adulterando. Se é cristão, não pode viver dando golpe nas pessoas. Então o cristão, eu já misturei as coisas aqui, o cristão ele acredita nas coisas certas. Ele tem uma vida de integridade, de santidade, de pureza, e ele ama as pessoas. Se você olha para alguém que se diz cristão, mas é uma pessoa imoral, ele não é cristão. Só que como ele fala que é cristão, então as pessoas, vendo a imoralidade dela, podem começar a achar que todos os cristãos são assim. E aí a gente vai junto no pacote para receber o ódio de todos. Dá para entender? Olha a frase aqui, ó. O contrário de amor não é ódio, mas... Como você completa essa frase? O contrário de amor não é ódio, mas...
Se você respondeu indiferença, é o que eu diria também. Porque amor e ódio envolvem um sentimento que vem de dentro, né? Você fica pensando naquela pessoa o tempo todo, fica pensando em como ou agradar ou desagradar, né? Você quer dar um presente ou quer dar um soco, né? Mas amor e ódio são parecidos, por mais estranho que possa soar. Então, o contrário de amor não é o ódio, mas a indiferença para com o outro. Eu não quero saber, né? Viva para mim, desde que eu não me aborreça, o resto está certo, né? Essa é uma pessoa que não ama. Um autor que eu comecei a ler recentemente, Tomás Halik, foi ainda mais feliz quando afirma que o contrário do amor não é ódio, mas amor próprio. O amor é para sair de dentro para fora. O amor vai em direção ao outro. O amor é aquele que se doa, que dá. Então, ao contrário do amor, não é ódio, mas fazer com que o amor seja de dentro para dentro, de si para si mesmo. Você não faz nada pelo outro, você só faz por você mesmo. Então, isso é o contrário do amor. E ele continua na frase dele: o contrário de fé não é ateísmo, mas autodeificação, autoendeusamento. Esse autor, Tomás, né, diz que esse circunflexo de cabeça para baixo muda de Tomás para Tomás Halik. É um tcheco e ele nasceu num período em que o nazismo tinha entrado ali, depois veio o comunismo. Deve ser muito difícil você ser pego pelos nazistas e aí você é liberto pelos comunistas assim. O pessoal tem um ditado lá que fala que sai da cruz e vai entre a cruz e o cadinho, esqueci o nome. É ruim de um jeito, pior do outro, né? E ele nasceu numa família de tradição cristã e foi ordenado padre ainda na clandestinidade, sob vigilância da polícia secreta. Ele foi ordenado padre na Alemanha Oriental, depois voltou. Nem a mãe dele sabia que ele tinha virado padre. Só para você ter uma ideia de como as coisas nos sistemas de vigilância um do outro, qualquer sistema ditatorial funciona desse jeito, não importa se de esquerda ou de direita, o que você tem que plantar é a desconfiança. E aí você recompensa aqueles que deduram o seu próximo, dedura o vizinho, dedura o filho, dedura o pai, dedura a mãe. Esses recebem algum presente e aí você tem que castigar aquele que foi dedurado. Tomás Halik, ele foi conselheiro do presidente lá da República Tcheca, era Tchecoslováquia, depois ficou só República Tcheca, o Václav Havel, que foi até indicado para o Prêmio Nobel, ganhou muitos prêmios por causa da capacidade de consenso que ele conseguia trazer. E o Havel queria que ele fosse o próximo presidente e ele preferiu não. Mas eu queria que você lembrasse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. Devido ao aumento da maldade, o amor pelos outros vai virar cinzas, o que vai existir é só o amor a si mesmo, egoísta, o que contradiz o conceito do amor. E a fé vai esfriar, vai deixar de ser fé em Deus para ser fé em si mesmo, cada um por si, eu primeiro, e com a religião mais importante do que a fé. O amor e a fé verdadeiros oferecem libertação de si mesmos, enquanto que essa outra coisa de caridade ou de ódio, né, e a religião só trazem aprisionamento do mais profundo do ser humano para dentro de si mesmo. Quando a gente está preso dentro da gente mesmo, acontece esse fenômeno aqui do narciso, ou do narcisismo. Narciso é um mito grego, onde fala de um jovem muito belo, apaixonado por si mesmo, né, que mirando sua imagem numa lagoa, ele gosta tanto dele mesmo, e aí tem duas versões. Aliás, tem várias versões de como
como são mitos antigos e não sei se você sabe, a Bíblia é o que mais tem manuscritos no mundo todo. E assim, é disparado o documento mais fundamentado. Quando você vai para Aristóteles, vai para Heródoto, você tem um outro pedacinho. Quando vai para esses mitos aqui, então, cada um contou de um jeito diferente. Então, uma das histórias fala que o Narciso estava lá olhando, e o tempo foi passando, e ele ali admirando, daqui a pouco, como ele não comeu, não tomou água, ficou fraco, ele desmaia e se afoga. A outra versão diz que ele ativamente foi em busca de si mesmo, né? Eu me amo, eu não posso viver sem mim, né? Ele queria estar junto com ele mesmo e ele mergulha ali no lago para ficar junto com ele mesmo e acaba se afogando. Não quero dizer que a gente não possa gostar da gente mesmo, a gente precisa ter um certo amor por nós mesmos também. Porque se você não gosta de você de jeito nenhum, como você vai gostar dos outros, né? Nem de você gosta, né? Então esse seria o Narciso ao contrário, né? Aquele que é pessimista, aquele que fala que tudo que ele faz é lixo, que ele não presta, que ele é feio, que ele é burro, que ele... Viu? Você foi criado por Deus. E quando você fala assim de você mesmo, você está menosprezando, você está desvalorizando o Criador que planejou você, que fez você especial, único, singular. Não fale desse jeito, né? Mas voltando porque o nosso tempo é mais Narciso, porque Narciso, antigamente ele se matava, ele morria. Talvez até a ideia de ir ao encontro da sua própria imagem seja uma descrição velada sobre suicídio, quem sabe? Mas hoje em dia os narcisos estão matando. Estados Unidos não para de ter notícias sobre alguém que vai no supermercado, vai numa escola, vai numa torre alta e fica atirando nas outras pessoas aleatoriamente. Por que ele faz isso? Porque ele quer se sentir importante. Porque não valorizam ele como ele acha que deveria valorizar. Vocês lembram, né, da história da Branca de Neve? E a rainha má perguntando, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre dizia que era ela. Até o dia que viu, tem uma moça chamada Branca de Neve, ela é mais bonita que você. E quando, ela fala da madrasta, né, quando a rainha má ouve aquilo, ela fica enfurecida, ensandecida. E ela não pensa assim, então eu preciso melhorar a minha alimentação, preciso fazer mais exercício, preciso melhorar a minha beleza para poder vencê-lo. Não. Ela também não pensa assim, acho que eu vou convidar ela para nós duas formarmos o par mais lindo do universo. Não, né? Qual que é o pedido dela? Lenhador, vá lá, mate ela, arranque o coração e traga aqui para eu ver. Os narcisos não admitem concorrência, não admitem alguém que se sobressaia a eles. E aí você pode lembrar de todos os ditadores, de Mussolini, Hitler, Mao Tse-tung, Stalin, Idi Amin Dada, o clã Kim da Coreia do Norte, Napoleão, Saddam Hussein, né? Francisco Franco, Fidel Castro, todos narcisistas. Não admitem ninguém que se sobressaia a eles. Eles são comandante supremo. Os narcisistas, eles não admitem, eles se perdem na sua visão de mundo. Eles não conseguem enxergar mais nada, só enxergar a si mesmo. E o que não pode enxergar é um concorrente. O que não pode enxergar é um competidor. E se tiver um competidor, tem que eliminá-lo. Então isso acontece em todas as tiranias do mundo. E sabe qual que é o antídoto para o narcisismo? Ele precisa parar de olhar para si mesmo e olhar para a realidade. Só que olhar para a realidade pressupõe humildade. Como a rainha má, ela precisava perceber, ok, eu não sou a mais bela, não sou mais a mais bela. E tudo bem, vamos continuar em frente. Será possível isso? Não sei. Termino com o versículo 13, a gente leu até o 12. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
aquele que perseverar até o fim, aquele que não perder sua fé, aquele que não trocar Deus por si mesmo ou por outro ídolo do coração, aquele que ama apesar do ódio de todos ao redor. Esse, você que persevera, que não apenas acredita nas coisas certas, mas tem uma vida que demonstra a presença transformadora de Deus em você, será salvo. Muita gente vai se perder no caminho. Que você não se perca. Quanto você tem investido na sua formação, no seu preparo para ser um instrumento útil nas mãos de Deus? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vai ser um período de 3 anos, 5 anos, onde a gente vai precisar compartilhar muito sobre Jesus, antes que venha o fim. Você está preparado? Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus sempre bom, um Deus que é amor, e por isso todo amor que a gente pode ter vem quando a gente tem o Teu amor em nós, quando a gente tem o Senhor dentro de nós. Deus, que esse abrir-se para os outros, abrir-se para amar as pessoas, que essa fé, essa certeza, ou essa confiança, que às vezes tem dúvidas também, possam ser preservados por Ti em nosso coração. Oramos, Deus, para que a gente caminhe passo a passo, que o Senhor nos ajude a perceber a realidade ao nosso redor. Ajuda-nos, Deus, a deixarmos de olharmos só para nós mesmos e olharmos para aquilo que está à nossa volta. Usa as nossas vidas, Deus. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter o tempo da bênção. Pode se colocar em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Hoje é dia 18 e desde o dia 1º de abril a gente teve uma troca aqui na igreja, na zeladoria. Nosso irmão Nestor, depois de muitos anos trabalhando aqui conosco fielmente, ele já tinha se aposentado ano passado pelo INSS e estava pensando em diminuir um pouco a sua carga, porque ele trabalha durante o dia na imobiliária e trabalhava à noite aqui na igreja, e ainda final de semana. E aí, com a mudança dele e da Ineida lá para o Cajuru, então ficou uma situação onde o deslocamento dos dois precisava ser junto. E aí ele tinha pedido já no final de janeiro para procurar outra pessoa. A gente procurou juntos, a gente conversou e a pessoa que aceitou essa incumbência com alegria foi o pastor Santos. Então, desde o dia 1º de abril ele está trabalhando aqui com a gente. Ele trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã até a 1 da tarde. A Rosa, que cuida da limpeza, está vindo aqui também, 3 vezes por semana, nesse período aqui de pandemia. Eu e o Dan, a gente continua vindo também, quase todos os dias. Então, sempre tem gente na igreja. Então, se você quiser vir, passar um tempo aqui, quer um tempo para orar, quer encontrar com outra pessoa, é um lugar que tem bastante ventilação. Então, usando máscara, mantendo uma certa distância, pode vir para a igreja, tá bom? Então é isso que eu queria comunicar para vocês. Então Deus abençoe e tenham uma boa semana.